dia, boa tarde ou boa noite, isto claro, dependendo da hora que nos estejam a ver ou a ouvir, sejam muito bem-vindos ao 33º episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura e, como habitual, estou com o Diogo para mais um episódio. Bom dia, Diogo, para início de conversa. O momento de ontem que definiu o Grande Prémio da Arábia Saudita com aquela ultrapassagem considerada ilegal pela direção de corrida, a de Max Verstappen a Oscar Piastri fora dos limites de pista na primeira curva, no teu ponto de vista, é uma penalização correta? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que tenham todos tido uma boa Páscoa para aqueles que a celebrem de forma mais apaixonada do que eu, mas para mim foi um belo dia de Páscoa porque o Fórmula 1 e começando precisamente por aí, parece-me que a penalização é bem atribuída e é aliás uma daquelas penalizações quase que automáticas, quase que básicas de quando um piloto faz a ultrapassagem por fora. Eh, e a partir daí não me parece que haja assim muito mais comentário a fazer sobre isso. O Verstappen não Diria ficou que, com essa impressão. pois, o problema é que o Verstappen levou com uma manobra que ele próprio faria. Claro. Portanto, e atenção, já é a segunda vez que isto acontece ao Verstappen naquela pista. Aconteceu em 2021. E que curiosamente em 2021, numa altura muito mais crítica do campeonato, num campeonato muito mais quente do que este, a Red Bull mandou o Verstappen devolver a posição de uma forma também muito polémica, mas o que é facto é que mandou devolver e desta vez não mandou devolver. Portanto, parece-me que a Red Bull também falhou aqui ao não avisar o piloto que, opa, é melhor dar a posição. Sim. Começando por aí, claro, a penalização não há grande dúvida acerca da sua atribuição, porque o Piastri fecha o Verstappen. O Piastri deu uma de Verstappen ao Verstappen, o que também é irónico, porque lá está aquilo que tu disseste: se o Verstappen estivesse na posição do Piastri, teria feito exatamente igual. Eu estaria aqui, de igual forma, a aplaudir a sua defesa. Porque a Fórmula 1 é feita de ataques e de defesas, desde que sejam leais, mas podem ser aguerridas, agressivas, desde que não passem o limite, e o limite é bater. E, portanto, o Piastri roçou o limite, não bateu no Verstappen, fechou muito bem, defendeu muito bem. E o Verstappen aí aproveitou para sair fora de pista, para ultrapassar com o argumento de que teria sido puxado. Agora, no ponto de travagem, quando se trava para se abordar e para inserir o carro dentro da curva, o Piastri está à frente. Portanto, a partir daí, o Verstappen, saindo por fora, ultrapassando por fora da pista, comete uma ilegalidade e isso tu disseste, uma penalização praticamente automática de 5 segundos. Um, e tocaste no ponto essencial, que foi esse da Red Bull. Como é que a Red Bull não avisa Verstappen? É normal o Verstappen começar a fazer choradinhos no rádio, da mesma forma que o Piastri começou a fazer. O Piastri defendeu puxou a brasa à sua sardinha, disse que ele ultrapassou por fora de pista e o Verstappen disse que foi forçado. Os pilotos cumpriram os seus trabalhos. Quem não cumpriu o trabalho foi a Red Bull, que teria de ter dito imediato ao Verstappen para deixar o Piastri passar. Ah, Porque isso teve uma grande influência na corrida. E a partir daqui, se calhar, podemos também começar a analisar a performance de Piastri e de Verstappen, que é assim. O Piastri ganha e preciso de confirmar com exatidão uns segundos, mas lá está, foram 2,8 segundos, que seria o suficiente se Max não tivesse tido a penalização. E qual é que era a única forma de evitar essa penalização? Era deixar Piastri passar e estaria em circunstância do atacar ou de andar perto de Piastri, até à primeira e única paragem nas boxes para trocar os médios por duros. Se o conseguiria fazer, essa para mim é uma questão que se repete e que trazemos também desde o Bahrein, em que a McLaren ganha por uma margem que não é absolutamente dominadora, pelo contrário, 2,8 segundos é uma margem algo, ainda que curta, para a competitividade dos McLaren. Agora levantam a questão que para mim é aquilo que se passou, que é uma McLaren que sabe que tem um carro muito competitivo, é um Piastri que tem estas características e que, sabendo que está numa pista em que a qualquer momento pode haver um safety car, pode colocar Max Verstappen, o Leclerc, o Norris, o Russell na luta,
com ele. É um Piastri que gera a corrida sabendo que o Verstappen está no limite e que ele não está. Ou seja, obrigou o Verstappen a gastar tudo o que tinha dos seus pneus, a levar a contabilização do combustível que tinha no depósito do seu monolugar até a última volta, a levar isso ao exagero. E ele foi gerido. Ora, ele está a 4, ora está a 3, ora está a 2,8. Mas se fosse preciso, o Piastri começaria a puxar e ganharia, olha, contas redondas ou meio segundo por volta. E portanto acho que já antes de passar a palavra também, já para analisar o fim de semana do Piastri, fica a minha análise feita. É um fim de semana de campeão. Um, Porque tem treinos livres que contam, vale o que vale, mas que são competitivos, que por vezes não é mais rápido, mas que se nota que o Piastri está no, olha, por exemplo, no primeiro treino livre, terá levado cerca de meio segundo do Norris, não tem aqui coisa, não tem aqui o número certo, mas estava atrás do Norris durante os treinos livres, mas que transmitia o sentimento de que estava, o pressentimento de que estava a trabalhar no carro e que chegaria à qualificação. E se não ficasse à frente de Norris e à frente de Verstappen, ficaria lá colado e ficaria na luta. Faz uma grande qualificação, fica preso por um nada, empatado praticamente com o Verstappen. O Verstappen fica 10 milésimos à frente, portanto é praticamente nada. Eu acho que numa volta é muito difícil perceber onde é que estão esses 10 milésimos. São coisas do acaso. Uma grande volta de Max, aliás, uma volta que só o Max era capaz de fazer. Aliás, tu no Twitter até te pronunciaste nesse sentido, no X. Portanto, uma volta incrível do Max. É algo que o Piastri chegaria ao final da qualificação, olhar para os dados com o engenheiro e diria o que é que eu podia ter feito aqui para tirar a pole position neste este rapaz. E depois na corrida, ganha a posição, e a partir daí Piastri foi Piastri e nunca mais deu hipótese a ninguém, porque o Piastri é aquele tipo de piloto quando se apanha na frente, boa sorte para o tirar de lá. Sim, sim, e acho que esta é uma análise feita àquilo que foi a corrida do Piastri. Eh, e parece-me, e eu volto a repetir a ideia que disse há uma semana, que é, neste momento, o Oscar Piastri é o piloto mais capacitado para ser campeão do mundo, porque tem o melhor carro, porque tem melhores capacidades mentais, porque E tem é o mais melhor piloto consistência em pista. do E Lando, pelo sim, menos. e O Max não, dentro mas da o Lando McLaren, sim. sim, Dentro da dentro da McLaren, McLaren é o melhor exatamente. piloto. Dentro da McLaren é o melhor piloto. E isso ficou mais uma vez comprovado neste fim de semana, onde lá está, como tu disseste, ele perde a pole position. Não sei se devo dizer perde a pole position ou o Max Verstappen é que ganha a pole position. Mas são 10 milésimos que eu, quando estava a ver o comparativo das voltas, nota-se que na curva 5 o McLaren usou mais o corretor na saída do que propriamente o Red Bull e que, portanto, o Red Bull acabou por ser mais rápido naquela zona. Só que há toda uma outra, ou todo o resto de uma pista em que são praticamente iguais. Depois há ali uma zona no setor mais intermédio em que o McLaren é mais rápido. Mas assim, não dá para escrutinar devidamente onde é que está a diferença. Até porque se nós formos ver, quem estava a ver deve ter percebido que o Max faz roxo no primeiro setor, mas depois faz o segundo e terceiro setor amarelo. Ou seja, a piorar tempo naqueles dois setores. E ainda assim vai buscar a melhor volta. Por isso eu acho que o caso da qualificação é muito mais mérito de Max Verstappen do que de mérito de Oscar Piastri. E depois a corrida foi tal como tu disseste, e é o que me parece que sejam as características do Piastri, que é gerir naquele quase que a fazer mínimos olímpicos. Claro, naturalmente não serão mínimos olímpicos, mas ali que se calhar usar meio carro ah, para gerir a corrida. Se fosse necessário, punha a dar gás, se não fosse necessário, mantinha-se ali. E foi isso que aconteceu. Aquela diferença chegou a estar a cerca de 4 5 segundos, até o momento em que há umas dobragens que até sai um áudio do Piastri a queixar-se que já não lembro quem é que era o piloto que
devia sair da frente, ou para sair da frente, uma coisa assim, e aí a diferença baixou para os 2 segundos e tal, mas o Piastri continuou a fazer a mesma coisa porque sabia que era o que era preciso. Porque se fosse tentar forçar, sabia que podia perder o carro, né? E na Arábia Saudita perder o carro e ir aos muros, ao muro diretamente, não estando a forçar, tem mais controle sobre o carro. E portanto, aquilo pareceu-me ser uma corrida de campeão do mundo. Para acabarmos de falar de Piastri e de Verstappen, porque há outros pilotos que também merecem um comentário neste fim de semana. Isso que tu referiste, esta prestação é de um piloto campeão do mundo. Bem, eu não tenho grandes dúvidas que Piastri não é campeão do mundo, mas que ainda não é, pelo menos, mas que joga a sua grande hipótese de ser campeão do mundo esta temporada, porque tem um Max Verstappen que não está debilitado em termos de prestações, não está, quer dizer, não está debilitado nas suas aptidões para conduzir um carro, isso nunca estará, sou certo, mas que tem uma Red Bull que está a passar por um momento complicado. E por outro lado, já se nota em Norris uma pressão de ter um colega que está melhor do que ele. Porque ele acusa essa pressão no Bahrein. Porque eu ia ter eu ia utilizar uma expressão que não posso utilizar em direto, mas porque fez um erro, para não dizer outra coisa, no Bahrein na qualificação, parte de trás. No sábado, este passado sábado, na qualificação para a Arábia Saudita, perde o carro numa zona em que, bem, são coisas que acontecem, mas em que nenhum outro piloto perdeu o carro naquela zona. É algo atípico. Não me lembro de ver na Arábia Saudita um piloto a bater ali. O Grande Prémio também tem 5 anos, salvo erro, mas ali naquela zona é Hum, muito estranho porque ele falha o apex, sai tarde, já meio para cima do corretor numa zona com menos aderência, vai muito forte o acelerador, perde a traseira, perde a frente, bate e acabou aí a qualificação. Ficou em décimo, vá. Mas ele está a começar a causar a pressão. E algo que é absolutamente surreal no lado de Piastri é quando ele vence, a voz dele é uma voz gélida, tranquilidade. é um iceberg, é uma coisa. Ele não tem sentimento quase. Sim, sim. Quando ele ganha a primeira vez, no passado na Hungria, tudo bem, foi nas circunstâncias em que foi, com um erro na estratégia da McLaren, que faz com que depois haja aquela discussão para passar norte, mas depois ele torna a ganhar mais à frente. E a voz dele, sempre que ganha, é de, ok, pá, olha, acabei nos pontos, tudo bem. E só deixar aqui uma parte, por acaso ontem, quando no final da corrida. Estava no Instagram, no Twitter, não me lembro, apareceu-me um vídeo do excerto de um podcast em que a Amanda Piazzi participa, em que ela comenta precisamente isso do coração de filha, em que ela pensava que eu não tinha coração, até que foram andar de bicicleta e a senhora caiu e o Piastri só soltou assim um estás bem, sem alterar o tom de voz, mas que depois viram num medidor de frequência cardíaca que estava a usar para fazer testes, que houve ali um pico e depois uma queda da frequência cardíaca quando há queda, mas que foi preciso ver isso para saber que o rapaz tinha coração e, portanto, por muito que ele esteja a sentir muita mixed feelings interiormente, por muito que esteja agitado com uma ultrapassagem, com uma incidência da corrida, ele consegue manter a tranquilidade. Isso é muito bom para lutar com o Max Verstappen, porque isso não quero comparar, não quero dizer que o Piastri é igual a Verstappen, porque isso seria muito arrojado, porque um tem 4 títulos e o outro não tem nenhum. Mas há aqui parecenças no nível mental e Norris está a começar a acusar isso porque Piastri tem uma coisa que Norris não tem, que é corre-lhe mal no fim de semana, como correu na Austrália, a resposta dele foram 3 vitórias em 5 grandes prémios. A resposta ao mau fim de semana que o Norris teve na China foi um fim de semana não tão bom no Japão, foi um fim de semana muito mal na Arábia Saudita, muito mal não, porque depois acaba no pódio, mas com uma má qualificação e aqui um fim de semana um bocadinho pior. Ah, eu troquei, mas com o fim de semana mal do Bahrein e agora um fim de semana um bocadinho pior na Arábia Saudita. E portanto, isso é um ponto que eu acho que está a preocupar Norris e que a McLaren está a perceber. Para passar a palavra para irmos falar, para continuarmos a falar sobre Norris, sobre a corrida e aproveitamos e analisamos já aqui os McLaren e a Red Bull antes de ir à Ferrari e à Mercedes. Um, a McLaren está a começar a perceber que se calhar daqui para a frente, não necessariamente a partir do Grande Prémio da Arábia Saudita, mas se calhar na pausa de verão, depois da pausa de verão, quando tiverem que fazer uma escolha para o campeão do mundo, vai ter que ser Piastri, porque Piastri estará
melhor classificado que nós. Isso eu acho que é uma decisão que vai custar um bocadinho a Zac Brown e aos homens de lá. E principalmente ao público britânico. E deixa-me só recuperar aí uma ideia do Piastri que estavas a falar da tranquilidade dele, ou quase de nenhuma emoção que ele demonstra. E eu lembro-me quando ele foi campeão de Fórmula 2, em 2021. Então, depois na Flash Interview, então, campeão, finalmente, quais são as sensações? Ah, sim, é bom, é bom, é bom. Tinha acabado de ser campeão, o maior título que tinha ganho até então, e a sensação era, opá, sim, é fixe. Isto mostra muito de- do quão notável ou quão notavelmente ele consegue gerir a pressão que é posta em si. E não me parece que ele ponha pressão em si próprio, eventualmente. Eventualmente poderá pôr aqui e ali. Aliás, eu acho que ele no início do fim de semana acaba por pôr um pouco de pressão em si próprio ao dizer que se sente preparado mentalmente preparado para vencer. E quando diz vencer, está a falar naturalmente do Campeonato do Mundo, não de corridas, porque isso ele Claro. já venceu. Sim, com as normas que Uh, Norris. sim, e ele ao dizer aquilo está para pressão em si próprio, mas parece que é uma pressão que não lhe chega, Não, não lhe chega à flor da pele, eu, não eu, lhe eu toca. acho, oh Diogo, desculpa só interromper-te, mas eu acho que mais do que pressão é um objetivo, porque ele saberá que inevitavelmente esse momento chegará. Eu acho que é mais do que isso, eu acho mais do que é que tu tens que ganhar, eu acho que tu vais ganhar. E portanto Sim, só tens sim, sim, sim. que cumprir cada pequeno passo, cada corrida e cumprir o teu micro-objetivo para chegar ao teu grande objetivo. Eu acho que eu vejo isso, o Piastri dessa forma. Epá, porque um piloto ganha a Fórmula 3 contra o Sargent na última corrida em Monza, numa corrida em que estavam os três para a lutar pela vitória, era o Piastri, o Sargent e o outro seria o Schwarzman. Não, não. O Schwarzman Não, já estava na Fórmula 2. sim, mas agora não me estou a lembrar do outro piloto da Agora, Prema, agora porque eu isso apertados, mas o título estava entre Piastri e Sargent. O Sargent tinha tudo para ser campeão, fez porcaria e o e Piastri está sim, lá. O sim, Piastri ali sim, para a sim. Fórmula 2 como rookie, nestas circunstâncias de que fica à frente e ganha. Tem um ano de fora e volta desta forma e já tem cinco grandes prémios no bolso, tem os mesmos que Norris e não se vai ficar por aqui esta temporada, certamente. Mas eu, em relação ao Norris, já fomos analisando a corrida do britânico, o erro que teve na qualificação, teve que fazer uma corrida atrás para a frente. Ahm, mas tu achas que- ou seja, que apesar do erro, o Norris conseguiu minimizar os danos na corrida, conseguiu maximizar o resultado a partir do lugar onde partiu, ou porventura poderia ter estado no pódio. Eu acho que ele acaba por não maximizar porque ele não vai ao pódio. Maximizar o erro, portanto, a circunstância do erro. Precisamente porque ele não vai ao pódio, porque no Bahrein ele sai de sexto, se não me engano, e consegue ir até ao pódio. Mas também faltou ali ultrapassar o Russell, que, em boa verdade, eu acho que é muito mais mérito do Russell pela forma como se defendeu. Uh, Se calhar poderá haver algum mérito do Norris, porque tem o melhor carro, mas pareceu-me ali uma boa defesa do Russell. E ele agora sofreu muito mais numa pista em que os McLarens eram superiores, superiorisíssimos ao resto do pelotão. Mas também se for mais, porque é uma pista mais difícil de ultrapassar. E se calhar não chega. Não, mais difícil no sentido de ter menos lugares, menos momentos ultrapassados. Sim, por Tens exemplo, ali na eu última acho. curva, tens da primeira, tens aquela ultrapassagem absolutamente fantástica que eu acho que é que é no setor 2, ou seja, tens a reta e Sim, depois faz aquela meia chicane e sim, há sim, ali que sim. se mata lá para dentro e que se mete É o. pelo interior. E eu não sei se não é. Foi quando Piastri foi às boxes Foi quando o e Piastri apanhou o foi às Hamilton. boxes.
Eu ponho Exatamente, o é o Hamilton, Piastri sobre o exato. Hamilton. É uma ultrapassagem Sim, incrível. sim, sim, sim. Que eu estava aqui em casa a comentar e o gajo agora só vai passar na reta a seguir, né? Sim, sim. Ele E, surpreende o Hamilton. sim, ele atira ali o carro. O Foi uma coisa, Hamilton surpreender o Hamilton foi uma coisa que o Norris não conseguiu. não, Porque é isso mesmo. O Claro, Norris acabou por ser, como é prejudicado. que eu digo isto? Ele perde dois, Não, três não, não, segundos atrás sim, do Hamilton. eu não queria, eu não ia dizer essa palavra, mas também eu não posso dizer propriamente a palavra que tinha em mente. Sim. Ah, Eu estou a mas ele perceber. acaba, Se calhar ele acaba por levar uma aula do Hamilton eu e acho o que não é uma aula do Hamilton. Hamilton, pá. Eu acho hum, que ele devia era ter aulas com o piloto de Fórmula 2. Mais por aí, Sim, porque quer dizer, sim, 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 sim. Aquilo é é uma assim, manobra típica da Fórmula 2. se ele vai ultrapassar antes de uma detecção de DRS e o piloto que está à frente, o Lewis Hamilton, obviamente que o Lewis Hamilton te vai contra-atacar e vai conseguir porque ele está ali duas voltas atrás do Hamilton e ele só à terceira é que faz aquilo que qualquer piloto faria, que é vamos preparar muito bem a saída da última curva, vamos ficar colados ao Hamilton, temos um carro mais rápido, ligamos o DRS, damos o pisca, dizemos adeus e travamos à frente. E Foi o que porque, aconteceu à terceira, e mas ele perdeu porque, duas voltas aí, e com o porque o Hamilton que estava lá engenheiro, para trás. e porque o engenheiro disse que Porque o William Joseph joga me disse. play the Sim, game. sim. Play the game. Aquilo Claro. que não, E o Hamilton, claro, o Hamilton não tinha nada a ganhar com aquela. Em estar ali a suster muito o Norris atrás dele, porque a corrida dele não era com o Norris, era com ele próprio, digamos assim, que acaba por acabar ali no meio de ninguém. Mas ela, pá, estou ali no meio da corrida, estou a conduzir um Ferrari, sou sete vezes campeão do mundo, vou-me aproveitar e vou aqui a disputar, aqui, dar sim. aqui um bocado de E trabalho ao rapaz. aquilo, E faz e muito bem, e aquilo, estão a correr um com o outro. Mas aquilo, isso, aquilo foi, o Hamilton queria mesmo que o Norris passasse ali. Isso era lógico. Ficou óbvio logo na sim, primeira tentativa. ele trava muito mais cedo, ele levanta o Sim, pé tanto do que acelerador, faz exato, ali um tanto que approach, recupera a bateria, trava, deixa-o passar à frente, sai bem, consegue colocar a velocidade à saída da curva mais cedo, porque travou muito mais cedo, quando sai disparado nas costas sim, na traseira do Norris é passá-lo. tanto que até houve aquela ultrapassagem no Norris que o Norris quase que bate na traseira do Hamilton, Sim, porque não tá, e isso já foi na segunda tentativa. Portanto, são duas há iguais. aqui, há aqui uma falta de jogo mental por parte do Norris que isso está a prejudicá-lo gravemente e para piorar, há quem ainda não tenha percebido isso. Deixaste no Dentro ar de, da McLaren. sim, Sim, a claro, não. Eu, McLaren, se calhar os mídias mais britânicos, mais britânicos, sim. Ah, pá, eu não quero estar aqui a entrar em teorias da conspiração, mas acho que isto é um bocadinho aquilo que é o desenvolvimento da equipa. Cada equipa de topo tem um piloto para ser campeão do mundo. Ou faz uma aposta. A Red Bull fez há uns anos com Verstappen. A Ferrari agora tem Leclerc e tem Hamilton. Não tem condição de ganhar um campeonato do mundo, é verdade, mas há uns anos fez a aposta em Leclerc. Quando tira Kimi Raikkonen e entra o Leclerc, é para ser o predestinado, o predestinado para ganhar um campeonato. A Mercedes fê-lo com a saída de Valtteri Bottas e a entrada de George Russell. Tudo bem que agora temos um Kimi Antonelli que está a surpreender muito e que poderá quiçá, também estar nessa luta. E eu acho que a aposta da McLaren foi em Lando Norris, há uns sim, porque, anos. porque é lógico, A mas aposta de repara, é Lando lógico, é a aposta em Lando. E agora chegamos sim, a e este dá para momento e perceber porquê. percebendo que se calhar o Piastri, que era o piloto que iria surgir em primeiro patamar quando Norris se retirasse da McLaren, ou porque tudo bem que a diferença de anos não é muito grande, mas quer dizer, Piastri só depois de Norris, e agora se calhar há aqui um Piastri primeiro do que Norris. E eu acho que isso custou um bocadinho à McLaren. E vê-se ali uma cara, lá está, não entrando em teorias de conspiração, nem estando a dizer que a McLaren não está contente com o sucesso de Piastri, mas vê-se ali um olhar meio azedo na cara de Zac Brown e de Andrea Stella quando veem que o Norris está muito aquém do esperado esta temporada. Mas isso é lógico, porque repara, a McLaren é uma equipa britânica e, portanto, tem que funcionar como Claro. equipa britânica. Apesar do Zac Brown ser americano, mas tem que funcionar Piloto como britânico, claro. britânico.
O único piloto britânico campeão pela McLaren foi o Hamilton O Hamilton. há quase 20 anos. Sim. Antes disso foi um finlandês, o Mika Häkkinen. Antes disso foi um brasileiro, Ayrton Senna. Antes disso foi o Alain Não, Prost, foi. que é Nossa, francês. E antes do Alain Prost, se não me engano. Antes do Prost chegou a ser o Niki Lauda, que é austríaco. E antes do Lauda foi o eu- James Hunt, que é eles britânico. vendem, Em claro. E 76. seis, sim. E depois é aquela disputa de território com, com a Aston Martin. São duas equipas Sim. britânicas, puramente britânicas. A Aston Martin tem muito mais a- o poderio O glamour. sentimental, o glamour, O glamour exatamente, britânico. o glamour britânico, é o carro do James Bond, é o carro da coroa britânica. Mas a McLaren O também é uma British equipa com Racing muita Green história. também. Exatamente, mas a McLaren também é uma equipa com muita história. E conseguindo ser campeão do mundo com um piloto britânico, uma equipa britânica, pá, isso iria fazer explodir os média britânicos como já faz. Pá. Ter o Sim. Piastri é um grande sabor, mas vai chegar um momento desta temporada. É a minha divisão, é a minha perspectiva. Eu posso estar errado e daqui a uns meses estou aqui a pedir desculpa ao Norris e a dizer que ele realmente fez um bom campeonato. Mas neste momento eu tenho que colocar as minhas fichas no Piastri para ser campeão do mundo. E a minha perspectiva é que dentro de uns meses a McLaren tenha que fazer uma escolha e essa escolha seja Piastri. Por muito que Sim. custe a quem custar, pá, mas a vida, primeiro, o que importa neste sentido, mais do que com quem ganhar, é ganhar. E a Aliás, McLaren está mais perto de ganhar com o Piastri. eu até imagino que daqui a uns meses pode até nem ser preciso fazer uma escolha, que a escolha Sim, até pode aparecer de uma forma esteja natural. automaticamente feito. Exatamente, Sim. o que eu estava a querer chegar era aí, era o Piastri estar em condições de, ok, vocês vão ter que optar por mim porque de outra forma isto não dá. E é muito por aí. Mas por falar em pilotos capazes e muito rapidamente, porque também encaminhamos para o final deste episódio, temos que falar um bocadinho da Ferrari e do Leclerc, mas antes disso, também para tentar fazer com um ponto de contacto, porque estamos a falar de pilotos jovens de uma reta de lançamento, temos aqui um Andrea Kimi Antonelli que está a surpreender, Diego. Tá, porque não achei que Ele, fosse estar ele tão faz, preparado. faz um sexto lugar na corrida, salvo erro, mas sim, exatamente é o sexto lugar, mas na qualificação é quinto. Só não pontuou no Bahrein por causa daquelas incidências e o rapaz realmente ele não estava à espera. Quer dizer, eu sabia E, que ele tinha qualidade, eu reconhecia isso, mas depois do último ano de Fórmula 2, tudo bem que já sabia que ia ser promovido para a Mercedes e não teve aquela exigência extra de fazer um campeonato para ganhar, mas ele é de um nível muito, muito, muito bom. Acima da média. Ser sim, sim, rookie e sim. estrear-se com uma Mercedes em 5 corridas, estando um ponto A no Bahrein e andar ali sempre perto do Russell é incrível. E repare que este fim de semana ele teve um problema que foi relacionado com a Mercedes, que a Mercedes estava sem ritmo de corrida. E isso foi uma coisa que foi admitida pelo Russell, foi admitida pelo Toto Wolff, e ele, sem ritmo de corrida, estou aqui a ver, fica a cerca de 7 segundos do Russell. E fica a 5 segundos à frente do Hamilton. Não é um piloto qualquer, de facto. E Não é um nesse piloto sentido, qualquer. nesse E sentido para a Mercedes, eu sei que é arriscado de alguma forma comparar cada rookie, porque eu acho que praticamente todos os rookies estão em condições diferentes, mas para aquilo que era esperado do piloto, eu acho que o Antonelli é aquele que mais está a cumprir com as exigências. sim. Também Eu, temos o Adjar, também está a cumprir com as eu exigências. não iria por aí. Eu acho que o Piastri, que o Piastri não. Fiquei com o Piastri na cabeça. Eu acho que o Antonelli está a cumprir com as exigências e com as expectativas de conduzir o Mercedes. Acho que o Adjar o que mais está a surpreender e que mais está a ultrapassar as próprias exigências, porque ninguém esperava que o Adjar estivesse assim nesta fase do Sim, 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 campeonato sim. e acrescentaria também o Oliver Behrman, porque o Oli também não pontuou nesta corrida, mas também está a fazer uma estreia muito, muito, muito interessante.
Sim, que repare, neste havia essa momento, expectativa, mas estava num AS e ele está mesmo muito rápido. Isso também é um elogio para a AS em si, não é? Ah, mas também o colocaria neste nível. mas O repara Russell, que o Russell, dizes, a seguir ao Max Verstappen, o melhor piloto em termos de classificação Red é o Bull, Bajar. é o Watcher. Sim, Red Bull é o Watcher. O Tsunoda que também teve um fim de semana complicado, uma batida no terceiro treino livre, ou, não, no segundo treino livre, um erro que acontece e depois aquele incidente de corrida com o Gasly Sim, logo sim. na primeira volta, é um incidente de corrida, não há Sim, grande sim, coisa sim, a sim, fazer. sim, 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 sim. Ali, Bem ajuizado por parte da direção de corrida, sim, é um incidente de corrida. só passava um, tentaram passar os dois, É um pronto. incidente de corrida, são coisas que acontecem muito, muito rapidamente antes de irmos para a Ferrari e para o pódio do Leclerc e para o não andamento de Hamilton, se é assim que eu lhe posso chamar. O que é que tens a dizer sobre o Russell neste fim de semana? Não havia muito mais a fazer, tentou um quarto Não, lugar, quer cumpriu. dizer, um quinto lugar, Cumpriu aliás, porque, ele é o sim, único piloto que até agora só tem top 5. sim. Não, ele cumpre porque enfim, acho que a Mercedes também teve um fim de semana difícil e se calhar o quinto lugar não é mais do que aquilo que se calhar eles próprios conseguiriam prever durante a corrida. Mas também além de algumas circunstâncias, não sabemos o que é que poderia ter dado o Tsunoda. Sabemos que o Hamilton podia ter dado mais. Mas, Diogo, o Hamilton, como disseste, abaixo da expectativa, mais uma vez, tornou a levar o do calendário do Leclerc, do Charles, principalmente em qualificação, depois o Monegasco. Fez uma corrida brilhante. Não é daquelas corridas que não é uma vitória, mas se calhar para este momento da Ferrari, a corrida que fez, conseguindo fugir dos Mercedes, indo ao encalçe de Max, ao mesmo tempo defendendo-se de Norris. É uma corrida que tem um sabor muito bom para o Monegasco, que mais uma vez esta temporada, em corrida, tirando aquela exceção que é a corrida sprint, ainda não foi batido pelo Lewis Hamilton. Sim, sim, sim. Penso que ele fica a 30 segundos do. Perdão. Penso que ele fica a 30 segundos do Hamilton. Se não estou em erro. E, uh, e é mais um resultado fantástico para o Leclerc, que também, se não estou em erro, é o primeiro pódio dele nesta temporada. E é um pódio com uma grande maestria, porque pá, um gajo faz-me 30 voltas nos médios e eu pensar, bem, se calhar ele vai estender mais um bocado para meter macios. Ahm, e depois Tours eu fiquei, ui. Mas a vantagem é que aqueles duros de 20 voltas, para fazer 20 voltas, der-lhe a possibilidade de poder atacar o resto da, no fundo, atacar ou puxar pelo ritmo do carro. Portanto, estranhamente, estamos aqui a louvar uma estratégia da Ferrari. Ah, Não acontece muitas vezes. sim, não acontece muitas vezes. Mas, quer Não dizer, eu acontece acho que muitas isto vezes. a estratégia da Ferrari é a estratégia normal de corrida. A mestria está, como tu Sim, disseste muito bem, na capacidade, na qualidade daquele primeiro stint de médios que é absolutamente fantástico. Ele sim, leva os médios quase. Ele leva aqueles médios quase tanto tempo como o Norris leva os duros. sim, E sempre com muito ritmo. Tudo bem que depois sim, ele fica à frente da corrida, fica com ar limpo, mas com muito, muito ritmo. E aquele Ferrari ganhou competitividade ao longo desta corrida e ele fez uma corrida incrível. Uma corrida e no limite, ele, notava-se pelo seu ar ofegante no final. Mas mesmo. Quer dizer, deixa-me só, antes de passar a palavra, nós sempre elogiamos muito o Leclerc no sentido de ser um grande piloto de qualificação. Bem, a indicação que ele nos tem dado, principalmente desde a época passada, é que ele continua a ser esse grande piloto de qualificação, que muitas vezes, pela sua velocidade, mete o carro onde ele não merece estar. Poderá ter acontecido nesta qualificação com o Ferrari, mas que agora em corrida ganhou
aquilo que lhe faltava, aquela consistência, aquela agressividade, mas uma agressividade competitiva que ao mesmo tempo é uma boa capacidade de gestão do carro para ser mais rápido. Eu acho que conseguiu ganhar isso. E é muito importante para ele e para a Ferrari. E é muito importante para ele se quer continuar a bater o Hamilton. Isso, olha, e se a Ferrari algum dia acertar num carro para ser campeão, se ele quiser ser campeão, tem que continuar a ter esta maestria. Mas acho que o Leclerc neste momento é um piloto feito. Sim, e o Leclerc, eu acho que a questão, que o fator Hamilton só trouxe ponto, trouxe mais virtude ao Leclerc, que agora tem um piloto que pode ser de nível dele, pode ser de nível dele, atenção, atualmente. Porque é difícil ser de nível do Hamilton Não. se falarmos em historial. Estamos a falar no Sim, momento, sim, sim, tendo no em conta a momento. idade E do no Hamilton, no momento de momento, carreira no dele. momento, Não uma sim, no comparação momento, geral, porque isso o sim, Hamilton é incomparavelmente superior a Leclerc e exatamente, a exatamente, quase exatamente. todos os pilotos deste grid podemos discutir, conversar. Sim, sim, e portanto o Leclerc ao ter um Hamilton ao lado e ao dar calendários ao Hamilton, está a dizer, menino, ainda manda aqui, né? Isto ainda é meu. Sim, E esta casa é minha, assim, então, sim, eu acho sim, que é um sim, bocadinho aquela sim. mensagem que é, ok, tu vieste aqui, é tudo muito bonito, ganhámos umas coroas por causa disso, mas isto vai acontecer assim, tu vais passar aqui, vais sair e eu vou continuar e isto vai ser sempre meu. Mas isto é uma brincadeira, obviamente, mas Sim, nós olhamos, o Leclerc entra na Ferrari na equipa do Vettel e vence o Vettel sim, e equipa bate de o Vettel. Vettel em 2019, penso eu, em 2020 Sim, e em bate sempre o 2020 Vettel, e depois bate sempre o Sainz com exceção de 21, primeiro ano. 2021, Sim, sim. com exceção de 2021, penso eu, que é uma época desastrosa para a Ferrari. E agora ainda falta muito campeonato. Ninguém sabe se o Hamilton agora ganha ritmo e vai lá. Acho que isso é uma mensagem muito forte para a Ferrari neste início, que é não se deixem iludir pelo Hamilton, porque eu é que sou predestinado. Eu é que sou o príncipe, Desta, no fundo. eu é que sou Fazer aqui o príncipe de um Maranhão. paralelismo fazendo aqui um Ah, isso, paralelismo com o e, Principal de Mónaco. eu este fim de semana sonhei com uma coisa que foi. Sonhei, não sonhei, pá, mas pensei numa situação que seria muito engraçado, que era o Hamilton passa por aqui uns anos, corre pela Ferrari, será sempre histórico, como foi histórico ver o Prost correr pela Ferrari, por exemplo. Pode não ganhar nenhum campeonato, pá, que vença uma corrida já ganhou uma sprint, mas para mim, mesmo enquanto adepto da Ferrari, isso não conta muito as sprints, ninguém quer saber muito Sim, aquilo. Mas ok, o Hamilton passa este tempo, o Leclerc continua, e quem é que substitui o Hamilton da Ferrari depois do Leclerc ganhar um ou dois Kimi campeonatos do Antonelli. mundo? Vai ser Kimi Então, Antonelli. sim, sim. Faz. O Leclerc Sim, reforma-se, depois o Antonelli vem e continua. Não sei se isto é o sim, segredo para todos os adeptos da não, Ferrari. não, é aquela lógica do inglês na equipa inglesa e no caso do italiano na equipa italiana. Na equipa italiana. Pá, mas aqui chegaríamos a um outro ponto, porque os italianos têm um fanatismo pela Ferrari que os ingleses nunca terão todos tomados por todas as equipas inglesas na Fórmula 1. É incomparável. Sim, 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 Epá, sim. mas os italianos preferem que o Antonelli se espete na primeira curva em Monza para um Ferrari ganhar. Sim, repara, este fim de semana, ou melhor, ontem, houve também a corrida de Imola. No WEC e nos GTs, houve ali um determinado momento em que os italianos tinham de escolher entre Valentino Rossi vencer num BMW ou Ferrari que estava atrás, que estava em segundo, vencer. Escolher o Ferrari, E eu tendo, sem dúvida. exatamente, eu tendo que eles escolheriam mais para o Ferrari do que Valentino Rossi. Portanto, acabou por vencer um Porsche. Eu, Ah, mas a Ferrari é um símbolo nacional. sim, eu ontem não estive a acompanhar muito, mas a Ferrari ganhou a corrida, Ana, Sim, ganhou nos nos Hypercars. Hypercars. Exato. Ganhou. Portanto, eles ficaram todos contentes. E bem. Sim, E esperamos que a McLaren se chegue lá, mas isto não é conversa para este episódio, porque estamos a falar de Fórmula 1. Se os nossos ouvintes quiserem, quer dizer, daqui a pouco aí às 24 horas da manhã, nós teremos todo o gosto de trazer também um contra-curva especial para falar do Mar, porque é sim, uma sim, 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 prova sim, sim, igualmente sim. incrível. Mas sim, eu acho que é muito por aí. O Leclerc
nunca é demais elogiar a corrida que ele faz. Um, um grande stint, um grande primeiro stint, um bom segundo stint, porque ele tem ali 20 voltas com o duro, com o pneu duro, que são 20 voltas de qualificação, não tem que se preocupar em poupar pneu, é passar o Russell e manter atrás o Norris, portanto, o Leclerc também parabéns e o Hamilton. Ah pá, não sei se ele está arrependido de ter ido para a Ferrari, porque na Mercedes não estaria muito melhor. E não sei se conseguiria também andar ao ritmo do Russell, porque não conseguiu na época passada, mas a maior parte dos cenários. Mas aquela imagem, depois da qualificação, em que ele está com o capacete ainda no louvre, viseira para baixo, está a tirar as luvas e está a olhar na zona de pesagem para os tempos, é um bocadinho do género, pá, eu estou muito, muito atrás. Sim, E eu acho que isto houve um momento em que se calhar se pensou que o Hamilton estaria à frente do Leclerc, que foi na China, quando ele ganha a sprint, e na própria Austrália, porque há logo ali aquela luta na primeira corrida. Mas, em abono da verdade, Diogo, isto para nós acaba por não ser uma grande surpresa, porque nós sempre fomos antevendo aqui que o Hamilton teria uma primeira fase da temporada bastante difícil. Pelo Leclerc é sim, um sim. e não se deixa bater, não se vai deixar bater, nem está derrotado, por muito. Quer dizer, eu acho que às vezes, e não me alongando muito mais, eu acho que às vezes as pessoas subestimam um bocadinho a capacidade mental no sentido de gerir com a pressão. Eu acho que normalmente há aqui uma gestão, porque, por exemplo, olha, aquilo que falávamos do Norris, nunca, não se tem dito do Norris, que o Norris está todo, e eu não posso dizer esta expressão, mas vou dizer, está todo, está com medo, está com algum medo de ver o Piastri onde está. E se calhar, quando o Hamilton veio para a Ferrari, qual é que é a primeira análise? Ah, e agora o Leclerc acabou, porque o Hamilton vai ser campeão, ou porque o Hamilton vai ser piloto número um. Calma, primeiro é preciso correr. E Não, mas olha, isso é uma análise muito. Isso é uma análise que acaba por ser muito enviesada por parte dos mídias britânicos e dos comentadores britânicos que, mas aqui também. Mas curiosamente. sim, em Portugal também. Sim, 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 mas isto depois acaba por Uma ser. ideia É geral. um, é um, Quer dizer, é um núcleo, é um núcleo que quase que é formado no Reino Unido e que depois, tendo a não sei influência lá. que tem, e no caso é extremamente influente, acaba por se alastrar. Sim, exato. Enfim. É uma ideia que se cria, mas quer dizer, é que conhecendo a história de vida do Leclerc, quer dizer, toda aquela questão de- da altura da Fórmula 2, em que o primeiro padrinho falece, uns anos antes, o Júlio Bianchi, o padrinho, o amigo, e depois falece o pai, e ele diz ao pai que vai para a Fórmula 1 e não está. O fim de semana em que o pai morre, ele ganha parte do time, ganha a corrida. Entra na Ferrari e ganha o Vettel no primeiro ano. Quer dizer, todas estas questões emocionais, eu acho que dão para perceber que o Leclerc é um piloto bastante duro a nível mental e as pessoas tendem a subestimar isso. Ou a não dar o valor, no sentido de dizer que o Hamilton entraria na Ferrari que seria o fim do Leclerc porque ele ia andar aí a pilotar com as mãos outra vez. Pá, se calhar a partir de agora o Hamilton é que se calhar está a pensar, "Bem, isto é tudo muito bonito e enquanto não se entra dentro do carro, enquanto só ando com o macacão vermelho e com o capacete amarelo, e foi ali toda a gente gostou de ver aquilo, incluindo eu, e tu certamente eu, mas Sim, a sim, partir sim, do momento sim. em que se entra no carro as coisas começam a ficar diferentes. E se calhar aquele, aquela animação do início da temporada agora tende-se a perder um bocadinho e dizer, opá, se calhar o Hamilton. O carro, eu acho que estamos aqui no momento em que o carro da Ferrari não é bom. Se calhar o Hamilton está a ter o rendimento que aquele carro tem que ter e o Leclerc está a ser o Leclerc e está a ter o rendimento acima. Olha como o Russell Sim. está a ter com a Mercedes, como o Alonso tem com a Aston Martin, como o Verstappen, claro que o exemplo mais óbvio é com o Red Bull. E eu acho que é muito por aí. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a esta questão da Ferrari, se não, para o teu destaque da corrida antes de irmos às previsões de Miami. Eu, O destaque pode ser positivo ou eh, negativo, Diogo, tu já sabes disso, mas para relembrar sim, quem está. sim, eu geralmente até costumo apontar um de cada e o meu destaque positivo vai para a Williams porque tem um excelente fim de semana e porque levam 6 pontos para casa, para Grove. Estava aqui a tentar lembrar-me o nome. Para Grove.
e fazem um trabalho de equipa excepcional entre o Sainz e o Albon. Mais uma vez, Depois há porque Sainz, não é? não, não, mas tem feito um trabalho de equipa excepcional aqueles dois pilotos e hoje não, ontem viu-se isso, enfim, novamente. Ah, Quanto ao destaque negativo, eu gostaria de apontar a Aston Martin, porque o Alonso disse que aquilo tinha sido a melhor corrida da carreira dele. Eu não acho, eu acho que há coisa de um ano ele com o Aston Martin está meio lentinho, faz um quinto lugar e ninguém dá por ele. Acho que se calhar essa foi melhor, não digo que terá sido a melhor da carreira, mas é de facto alarmante, ou se calhar não é, mas que Aston Martin esteja sempre a andar para trás, sempre a andar para trás, aquilo Pá, não anda para esse a frente. resultado para o Alonso, que já foi 2 vezes campeão do mundo, dizer que foi a melhor corrida, Tem, é sempre uma coisa que seja no momento. Pá, pá, ele está ali na corrida, tem uma prestação pela qual não estava à espera, o sentimento inicial, o aquente é dizer que foi a melhor corrida. Isso não é para ligar muito. Bem, destaque positivo, tenho também que concordar contigo em relação ao Williams. O Sainz consegue bater o álbum, o Sainz consegue ir aos pontos, depois dos azares que tem, isso é positivo, mas dando outro destaque muito positivo é o Adjar. 10º lugar, novamente pontos, novamente a bater ali a Lawson. Esse rapaz, esse cara, está-me a surpreender e muito. Não esperava que ele tivesse esta. Não esperava mesmo. É o piloto que mais me está a surpreender, pela positiva. Tenho, como falávamos há pouco, boas confirmações em Antonelli e em Berman, mas o Adjar está-me a surpreender muito. Ele está a conseguir guardar aquele ímpeto. Ele é super engraçado ao rádio, que é uma coisa que eu também acho uma piada muito grande. Ele é muito engraçado ao rádio. Ele está a conseguir guardar aquele ímpeto do maluco. I destroyed the car, ainda não destruiu nenhum carro. Bem, teve aquela Yasa na Austrália, mas isso é uma coisa baratita. Se fosse na NASCAR, metia-se fita cola ali, pronto, tem que se meter um bocadinho de fita. Sim, é um Era até, pá, mas bocadinho. pronto, não é por aí, não destruiu mais nenhum carro. E agora, em vez de gritar que destruiu o carro, grita que meteu o carro no Q3 ou grita que meteu o carro nos pontos. Isso é muito mais engraçado e bom de se ver. O destaque negativo tem que ir para a Alpine, que é um destaque negativo no sentido em que tinham um carro bom com Gasly, tiveram aquele incidente de corrida, são coisas normais que acontecem, não conseguiram maximizar o potencial do carro e acho que com o carro que tinha, de onde ficou abaixo de esperar. Tem Ah, o Don't Fiquem, tipo, podia, só fica à frente poderia ter. do Bortoleto. Sim, o Bortoleto, que pronto, também é o quê? É um bom piloto, acho eu. Custa-me um bocadinho ver naquele trator, mas pode ser que com a Yali para o ano melhor, porque também é um piloto que se calhar merece crescer num carro melhor, como está a crescer a Ajar, como está Sim, a crescer Berman, como está a crescer Antonelli. Antonello, sim, sim. O, Merecia estar num carro melhor para conseguir mostrar-se lá competitivo no início de carreira e fazer um statement, porque agora o caso do Bortoleto, as pessoas olham para ele e, "Opa, este gajo está a acabar em último, este gajo está a quem nos esperar, não vale nada, é um mau piloto." Não, está simplesmente um carro que não sei se aquele pode ser considerado um Fórmula 1 ou um Super Fórmula, ou o que é aquilo, um Fórmula 2. Aquilo não é nada bom mesmo. Mas também é um ano em que a Sauber, que está de saída, e no caso é a Albi, agora com o Mattia Binotto e o Jonathan Whitley. Jonathan Whitley, que estão claramente a preparar 2026. Diogo, vamos para Miami, vamos para a corrida em que Norris venceu na época passada, conseguindo a sua primeira vitória na Fórmula 1. Um fim de semana que é assim, porque eu, pelo menos, não me agrada muito. Pelas conversas que tenho tido contigo, também não me parece que gostes muito de Miami. Ainda por cima é de Mas sprint. era isso que eu ia dizer. Tinha uma boa notícia para te dar, que nós adoramos corridas de sprint e, portanto, vamos poder ver uma corrida de sprint em Fofinho. Miami. Vale que nós temos o queima das fitas nessa semana e serenatas e tal, e portanto vamos andar entretidos, vemos só os highlights. Diogo, previsões para a sprint. Portanto, eu gostaria de pôr em situação ideal. ahm, vou ser um pouco arriscado para a sprint. Vou ser um pouco arriscado. Digo que o Russell faz a pole para a sprint.
Exatamente. Hoje acordei com Ah, assim, um bocado maluco. Russell faz a pole para a sprint, seguido de Piastri e de Norris. E que na sprint Piastri vence, Norris fica em segundo e Russell em terceiro. Na corrida principal, os papéis não serão muito diferentes, nem na qualificação principal, porque o Piastri faz a pole position, seguido de Norris e seguido de Verstappen. Só que depois na corrida o Verstappen cai para quarto, o Russell vai ao pódio e veremos, entretanto, segundo para o Norris e vence Piastri. olha, eu tenho uma boa notícia para ti. É que eu acho que este vai ser um fim de semana de chacha. Que não vai ser um fim de semana tão bom. Sim, Por causa da pista, por pois, causa de ter sprint, sim, blá 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 blá. Então, acho que o Piastri vai tornar a ser o piloto mais capaz da, do fim de semana. E portanto faz a pole para a sprint, vence a sprint. E depois no segundo e no terceiro lugar também tudo se mantém igual da qualificação para a sprint. E portanto acho que o Verstappen fica em segundo e o Norris em terceiro. Na corrida principal, o Piastri torna a fazer a pole position, o Verstappen faz segundo, o Leclerc faz terceiro. O Norris vai se qualificar mal, mas depois na corrida o Piastri vence, fica em segundo o Verstappen e em terceiro o Norris e o Leclerc acaba em quarto. E o Norris vai se vingar. E portanto, eu espero que seja um fim de semana mais animado que aquilo que nós previmos, não é, Diogo? Mas não parece que vá por sim. aí, até pelas características da pista, por todo o ambiente. Miami é assim uma coisa que me deixa um bocado triste. Não sei, está tudo dito pela tua parte, Diogo. Se tens mais alguma previsão a fazer? Não, não, deixa-me só assinalar que hoje 21 de Abril, que estamos a gravar, assinala-se os 40 anos da vitória do Ayrton Senna no Estoril, a primeira vitória na carreira do piloto brasileiro. Eh, para sorte nossa país, Portugal, foi no nosso território e acho que isso deve ser assinalado, é uma data notável para a história da Fórmula 1, uma data importante também para o país, porque enfim, está diretamente envolvido na vitória de um dos melhores de sempre. Circuito do Estoril E, será para sempre a primeira vitória da Ayrton Senna, o exatamente, maior desse desporto. exatamente, O Estoril, exatamente. aliás, até não tendo muito a Sim, ver, a sim, não ser o sítio onde joga, fez uma camisola lindíssima para o último jogo deste fim de semana, com as cores do sim, sim, Brasil e estampado o circuito do Estoril. sim, Ah, uma sim, belíssima camisola, sim, sim, sim. era esta a nota final Sim, que eu e, queria e dar. uma nota muito, muito, muito interessante, e positiva, porque tem que ser feito este destaque, esta homenagem a Ayrton Senna, um piloto que nos inspira a todos nós, apesar de nunca o termos visto correr ao vivo. Mas todas as imagens e todas as memórias inspiram qualquer adepto da modalidade. Dá também só conta de Diogo que esta é uma fase muito importante na vida da Fórmula 1, nas homenagens que se fazem à Ayrton Senna, porque hoje, como disseste muito bem, cumpre-se 40 anos da sua primeira vitória no Estoril, e dia 1 de Abril, ah, outra data especial, dia 1 de Abril não, dia 1 de Bem, bem. Maio, assim é que é. E agora pá, está-me a dar uma grande branca, mas é a data do seu falecimento em Sim, Imola, exato. correto? Exatamente. Não do seu aniversário, claro, do seu falecimento em Imola, dia 1 de maio, dia do trabalhador, algo que também pode ser visto e interpretado de uma forma algo irónica. E já se cumprem, eu não sou muito bom em matemática, mas serão 39 anos, 29 anos do seu falecimento. 31, Desculpa, 31, 31, 31, 31 31. anos, exatamente 31. Pois, a matemática falha. Ele faleceu. É matemática, eu não sou muito bom em matemática, mas sim, é uma data também especial, dia 1 de maio. E só voltaremos aqui ao podcast depois, porque dia 1 de maio é uma quinta-feira, no dia 2, 3 e 4 há Fórmula 1 em Miami, portanto só voltamos na semana a seguir, na primeira Sim, semana de maio, para analisarmos Miami e antes vermos Imola, se não me falha a memória, portanto fica já feita a nossa homenagem, depois certamente se fará
replicar no próximo episódio. Portanto, muito obrigado por terem estado desse lado. Voltamos para a semana e voltamos daqui a 2 semanas e a continuação de uma boa semana de recuperação de Páscoa. Até mais.